Esse menino lindo, maravilhoso, que está aqui do meu lado esquerdo, chama-se Gabriel Comiccioli. E ele tem um canal no YouTube que faz prevenção, quase sexo online com prevenção, todo dia. Brincadeira, é sacanagem. Ele é maravilhoso e vocês têm que conhecer o trabalho do Gabriel, não é? É, sim. Eu estou aqui deste ladinho com o Rafael Bolacha, do Uma Vida Positiva, e do Chá do 5, que fala sobre HIV, diversidade, prevenção na internet. E é maravilhoso. E aqui do meu lado ela, que é uma diva nossa, Roseli Tardelli, Roseli da agência AIDS Notícias, uma agência importantíssima, onde a gente realmente tem um conteúdo que fala o que tem que ser dito. Então, todo mundo tem que conhecer, viu? E nós viemos ao Mix Brasil para conversar sobre prevenção online. Tivemos aqui um bate-papo e vocês vão poder assistir. Só procurar nas plataformas, no Spotify e no YouTube do Festival do Mix Brasil. Isso, no YouTube vai ter todo o papo na íntegra, e no Spotify você acha o podcast com os áudios para você ouvir, se estiver lavando sua louça, o que você estiver fazendo. É uma conversa bem interessante, os meninos são maravilhosas, falam muito bem e dão um recado muito humano, muito inteligente, muito empoderado, muito amoroso, que é o que interessa. A gente vai transformar o mundo pelo amor. Que é essa a nossa vibe. Assistam! São artistas, os dois que estão aqui, são atores, são performers, e em determinado momento eles acabaram juntando o trabalho deles com ações de prevenção. Então, fizeram canais, fizeram espetáculos, esse menino tem uma série de espetáculos, esse tem uma série de stand-ups, enfim. Foi assim que foi. Acabaram que vocês não se viram, mas, Rafael, obrigada pela sua presença. 2 anos depois, como é que está sendo o seu trabalho? O que mudou? O que melhorou? Né? O que piorou? Quando a gente fala de mídias sociais, HIV e AIDS e prevenção online, porque, no fundo, é o que a gente faz lá na agência AIDS, é o que você faz no Chá do 5, é o que você faz no seu canal, Gabriel, enfim. O que melhorou? O que piorou? E o que a gente pode esperar? Oi, boa tarde para vocês aqui hoje. Infelizmente não deu para assistir, mas eu falo que assim, a primeira sensação é que uma lição que eu tive é que não existe verdade suprema sobre o HIV, porque todo dia tem uma informação nova, todo dia tem enfim, uma nova pesquisa, um novo fato. Então, claro que depois de 2 anos a gente já vê muita diferença do que aconteceu comigo, o que aconteceu com a história do HIV nesse período. Então, sempre tem novidade e nunca dá para fechar. Às vezes eu gosto de trabalhar com ele datado, porque as pessoas conseguem compreender, olha, ele disse isso em 2014, ele disse isso em 2017, para a gente poder ter essa dimensão de aprendizado e de informação. A experiência foi ótima, porque muitos dos que participaram não se conheciam pessoalmente, a gente já sabia um do outro, então foi uma relação muito bacana no workshop, poder conhecer um pouco o trabalho de cada um, e também poder criar laços, né? A gente fala que, querendo ou não, a gente já tem uma questão que é o HIV que nos une. E mesmo, por exemplo, não vendo o Comiccioli há muito tempo, mas você se encontra, a pessoa tem uma relação com você, porque partilha de uma história semelhante. Então, acho que isso aproxima. E eu acho que é isso que as mídias sociais têm tentado fazer, né? Aproximar as pessoas, nem sempre como deveria, talvez. Né? E aí eu vou falar, a gente estava até conversando ali atrás, pontuar, assim, todos, pelo menos o canal que eu trabalho, o Chá do 5, ele é um canal de discussão de temática LGBT no geral, e como eu, dentre os 4 apresentadores, sou o único que vive com HIV e trabalho com o tema, eu falei, nós também vamos abordar o tema aqui. Não é um canal somente sobre HIV, mas a gente levou, e até hoje um dos vídeos mais assistidos do canal é o sobre HIV. Então a gente viu essa força de poder abordar o tema e como as pessoas procuram esse tipo de informação. O que, às vezes, me deixou um pouco preocupado é que, geralmente, quem me encontra nas redes sociais, depois de ver o canal, ou coisa assim, geralmente são pessoas que acabaram de descobrir seu diagnóstico para HIV. E eu queria que mais gente achasse o canal, achasse as informações antes disso acontecer.
E aí eu acho que tem um ciclo de questões ao redor, como, por exemplo, é uma pergunta que sempre fazem em qualquer lugar que eu estou, por que os jovens? Por que é sempre os jovens? E aí eu sempre respondo, acho que a culpa é de todo mundo que está aqui. Porque se a gente é privado de falar de HIV na família, de falar sobre sexualidade, sobre STs dentro de casa, e também somos proibidos de abordar isso no maior ambiente social de um jovem, que é a escola, como que a gente quer que eles busquem essa informação? Como que eles querem que isso seja um mote para pesquisar? Porque é uma geração, sim, que tem acesso a essas redes sociais todas. Mas o que motiva eles a parar 10 minutos do seu dia e falar, bom, peraí, nossa, agora acho que eu quero tirar umas dúvidas de HIV e vou procurar. Então isso acaba que não acontece. E eu falo que é culpa de todo mundo. Porque enquanto a gente estiver barrando esse diálogo dentro da escola, a gente não consegue fazer com que essa geração possa abrir o diálogo sobre isso. Então, foi bacana ver no documentário a relação de todo mundo com o tema e a forma que trabalha, porque também acho que assim, se você não está passando uma informação errada, equivocada, o trabalho de todo mundo é válido. Entender que cada um trabalha de uma forma, um ativista, um militante, a gente tem várias formas de abordar o assunto. No meu projeto eu procurei exatamente isso, como que eu atinjo as pessoas abordando HIV. Às vezes tem gente que vai querer ler um livro, então eu fui lá e fiz um livro. Tem gente que quer ver na internet, tem gente que quer ver um espetáculo de dança, que quer participar de uma palestra. Então, como é que eu consigo ampliar as formas de abordar o tema? E foi isso que eu tentei fazer. Porque eu acho que as mídias sociais são importantes, sim, nos dias de hoje, mas a gente não pode esquecer do presencial. Eu, particularmente, o que eu mais gosto é da palestra. Porque você fica de cara com as pessoas, igual aqui, a gente está aqui, depois eles vão falar, vou querer perguntas. Porque eu acho que essa troca é importante, é o que a gente menos tem feito na sociedade. Eu percebia isso com relação aos meus amigos. Quantos amigos, depois de saberem que eu vivo com HIV, começaram a abordar o tema, porque ninguém falava nunca. Mas vocês ainda vão ver o documentário depois e vão poder estar com toda essa informação. Passar para o Gabriel, eu já falo bastante. Ainda tem um silêncio quando a gente fala de HIV, né? Interessante. A gente estava dizendo lá atrás que eles procuram muito a gente. Nós lá na agência, a Thalita fica louca de tanto que ela tem que dar dicas de entrevista, etc. e tal. Procurou muito a gente agora em dezembro, perto do Dia Mundial de Combate à AIDS, depois um pouco perto do Carnaval, né? E aí o tema acaba, né? Até parece que o vírus não continua circulando em todas as rodas que circulam, que a vida não continua girando, que, né, enfim, né? Eu não sei, a AIDS foi tão presente, tão difícil na nossa história de vida da minha família, na minha história. Estava até conversando com a Thalita quando a gente veio para cá, que essa foi a semana do Calvário, né? Faz 25 anos, domingo vai fazer 25 anos que meu irmão morreu. E a gente era tudo tão difícil naquele momento, que eu ficava perguntando da cura, sabe? E hoje eu estou aqui sentada com 2 pessoas que vivem com HIV, que são maravilhosas, mas que têm aderência, estão tomando o bendito do remédio, né? Então já existem muitos avanços quando a gente fala de AIDS, né? Então, o convênio não atendia, não tinha remédio, né? Tudo era uma luta, era uma coisa. Hoje nós temos remédios, os convênios fazem graça, mas atendem, mas, enfim. E a gente não consegue ainda furar o preconceito e o silêncio. E olha, a gente fala de HIV pra caramba, não fala? Gente, faz 25 anos que eu falo de AIDS todo dia. É brincadeira? Todo dia, né? Eu falo a palavra AIDS. Aqui eu não tenho o peso da AIDS, mas enfim. E nem vocês, a gente não tem mais que ter o peso da AIDS, tem que ter o peso da vida, que a vida pesa. Enfim. Não é? Ou não tem que ter peso nenhum. Vamos fazer regime todo mundo. Mas, enfim, então, Gabriel, o que acontece com o Micholi? Que a gente, assim, olha, temos avanços, tem PrEP, tem PEP, tem a prevenção combinada, o Brasil ainda é um país que, guardadas as devidas proporções, as dificuldades que a gente tem vivido, é um país que tem persistido bastante, fazendo aqui uma analogia ao Festival do Mix, nós temos persistido bastante, temos construído, sim, uma resposta, eu diria, mais cidadã, mais democrática, mais cidadã, né? Mas esse silêncio, por que é tão difícil romper esse silêncio, Gabriel? Por que é tão difícil falar de sexualidade? Olá, boa tarde a todos. Eu acho que é exatamente isso. O negócio é o sexo, a sexualidade.
A sexualidade é um assunto que não é debatido dentro de casa, nas escolas. A gente tem um governo que está cada vez querendo pôr esse assunto mais para baixo dos panos. Então, eu acho que está aí o principal motivo do HIV ser um tabu, porque as pessoas não falam sobre sexo, não falam sobre sexualidade, as pessoas não aceitam seus corpos. E aí vem inúmeras questões. Eu acho que o HIV só é um tabu porque as pessoas não falam sobre sexo naturalmente. Porque é uma doença como qualquer outra, mas por conta de ser transmitida pela via sexual, a principal forma de transmissão, aí vira esse tabuzão todo. E eu acho que é bem por aí. Eu vejo, tipo assim, eu converso sobre HIV, converso sobre AIDS com muitas pessoas. E quem se tem sexualmente muito bem aceito, resolvido dentro da sua cabeça, leva esse assunto com uma naturalidade, numa maneira muito mais fácil, assim. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a debater sexualidade de uma maneira natural, o HIV, obviamente, vai vir atrás, sendo debatido de uma maneira natural também, porque, né, acho que uma coisa vem a outra e por aí vai. A maioria das pessoas que ainda conversam com você no seu canal hoje, quanto tempo tem o canal? O canal tem 3 anos, exatamente o tempo do meu diagnóstico de HIV. Não sei se vocês conhecem, sabem, mas ele leu o diagnóstico dele pela internet. Por que você leu o seu diagnóstico pela internet? Por que você resolveu contar para todo mundo que o seu tinha dado reagente positivo? Não sei por quê. Não, na verdade, eu sei que loucura me deu no dia. Mas eu sempre fui muito comunicativo, sempre tive vontade de mexer com internet, com alguma coisa lá dentro, mas eu não sabia com o quê. E quando a HIV me surgiu, eu fui para a internet, e aquele lance, achei pouco material sobre HIV. Existia o Gabriel Estrela, que falava sobre, o Rafa já existia, claro. Mas tanto que, até hoje, a minha entrevista com a Silvinha, na Marília Gabriela, uma entrevista aí de 2013, que tem no YouTube, de uma jornalista, falando para ela, né, que é muito importante, e até hoje, semanalmente, alguém chega por aquela entrevista. Por conta dessa. Não é um canal, não é nada. As pessoas procuram HIV, e aí aparece Rafael Bolacha e Silvia Almeida na Marília Gabriela. Então, acho que o principal mote, mais até às vezes do que o próprio chá, vem pela Marília Gabriela. Olha aí. Mesma coisa. E onde é que eu ia chegar, que eu já esqueci? Esqueci aqui. Você estava contando que as pessoas te procuram muito pelo canal e que são pessoas que se identificam com o fato de você ter revelado o seu diagnóstico pelo HIV exato. Pela internet. Isso. O que hoje me deixa feliz e ao mesmo tempo preocupado, porque é uma carga que tem aqui nessas costas, que as pessoas digitam "tenho HIV agora" e aparece meu vídeo. Se você pôr isso no Google, vai aparecer o vídeo. Agora aparece o Deu Positivo é Agora, que é um portal da UNAIDS, que eles desenvolveram junto com essa galera nova que veio comunicando sobre HIV. Eu acho que a chave disso tudo é a comunicação, em como aprender. Esse é o lance. Tipo, se a gente deu certo, é pela comunicação. Ultrapassa HIV, o negócio de comunicar-se mesmo, que deu certo, porque que chegou lá, assim. Então, eu me tenho mais como uma forma de comunicação do que como um ativista, como alguém que está lá, lutando pelos direitos da galera de HIV, porque eu acho que eu me comunico muito melhor do que realmente estou lá, sabe? Tipo, acho que tem gente fazendo isso de uma maneira muito mais grandiosa, assim, não desmerecendo o meu próprio trabalho aqui. A gente estava conversando lá atrás que eles fazem artivismo, né? Que usam a arte para fazer ativismo. As pessoas entendem isso, o Bolacha? Tem entendido bem em alguns lugares. Eu pude ir com um espetáculo de dança baseado no meu livro, pelo Circuito Cultural, aqui de São Paulo, e a gente ia para cidadezinhas pequenas e era um pânico. Meu Deus, você vai chegar na cidade, vai falar de HIV/AIDS para uma cidade de 10 mil habitantes. Como é que vai ser? E a gente falava, a gente pode chegar num lugar e não tem ninguém. A gente pode chegar, a gente não sabe como é que vai ser. E aí por exemplo, uma cidade, era um auditório de 200 lugares, e faltavam 10 minutos para começar o espetáculo, tinham 5 pessoas lá fora. Uma mãe com uma criança de colo ainda. Tá bom. Perguntaram, pode assistir? Eu falei, filho, pode ver. Não vai entender nada.
Aí, de repente, passa uns 5 minutinhos, chega o menino da produção correndo assim, nós vamos atrasar 15 minutos porque os ônibus estão estacionando. Aí eu falei, oi? De repente, desce o ônibus do tiro de guerra, os boy fardados, com as namoradas, desce a galera da escola do EJA, desce o pessoal dos outros colégios, assim, ó, lotou o auditório. E aí eu lembro que quando acabou, e eu sempre faço um bate-papo depois, porque eu acho importante essa conversa que a gente propõe aqui, e a recepção era muito boa de todo mundo. Então, assim, o que falta é realmente abrir o diálogo. Porque as pessoas, quando você consegue chegar, se comunicar de uma forma que toca todo mundo ao redor, não tem como a conversa não render. Eu falo isso real. Às vezes eu fico mais tempo no bate-papo do que no espetáculo. Porque as pessoas começam a falar. Eu me lembro, nesse lugar mesmo, no final, levantou uma senhora no fundo e veio falando, olha só, eu não quero te perguntar nada. Começou a andar, assim. Eu não quero saber de nada. Aí eu falei, gente, é agora, vou morrer. Aí ela falou assim, ó, eu só quero te dar um abraço. E isso foi um preconceito que a gente teve enquanto Secretaria da Cultura, numa reunião, mas você vai falar de HIV numa cidade de 10 mil habitantes? E eu falei, vou. E vai ser muito bacana. Então, ali, com a questão da arte, eu vi que sim, é possível você trazer um outro olhar e abrir o diálogo. É isso que eu falo. Às vezes a gente se preocupa, a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com uma comunicação mais violenta, porque não alcança ninguém. Porque faz toda uma diferença eu estar diante de vocês que eu não conheço e falar, olha, eu vivo com HIV há 10 anos e se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, eu estou aqui. Se eu não souber, a gente vai pesquisar juntos. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. É um outro lugar. Então, de fato, a arte, ela conseguiu quebrar muitas barreiras, sim. Vejo o meu projeto há 10 anos, em que a relação é muito positiva. Ele está falando em quebrar o silêncio. A gente faz bastante bate-papo, meninos e vocês que estão aqui acompanhando a gente. Nós fazemos bastante dessas rodas em parceria com o SESC, às vezes mais, e também com o SENAC. E estávamos outro dia, acho que no SENAC Tiradentes, né, Thalita? E uma senhora, uma estudante lá de enfermagem, resolveu, ela tinha feito enfermagem, já voltou, resolveu participar do bate-papo, porque sabia que a conversa era sobre AIDS, né? E aí ela deu um depoimento muito bonito para nós, que a mãe dela tinha morrido, em decorrência da AIDS, né, contra o HIV, desenvolveu a doença, desenvolveu AIDS e tal, e morreu. E ela falou que ela ficou com aquilo 10 anos, e era a primeira vez que ela dizia, em público, que a mãe tinha morrido com HIV, por conta da AIDS, por conta do HIV e da AIDS. Então, enfim, foi uma comoção e tal. E aí eu lembro que eu fiquei olhando, também só pude ir lá dar um abraço na mulher, porque eu ia fazer o quê? Tem, né? Estamos aqui, estamos juntos, nós estamos na mesma situação e na mesma luta e na mesma dor, né? E é muito interessante que vejam como é. Mas por quê? Por conta do julgamento, né? O julgamento que tem. As pessoas ainda acham que... Sei lá o que as pessoas ficam achando, né? Mas 40 anos, já a gente vai entrar na 4ª década da vinda do HIV para a Terra e das infecções todas. E enquanto tiver esse viés conservador, esse viés que não acolhe, que julga, esse viés conservador e que julga, nós vamos ficar aqui. Né? A gente tem tentado muito na agência mudar esse ciclo. Quando tem reportagens positivas, a gente consegue que o UOL. Por exemplo, São Paulo teve um ganho fantástico, agora foi a eliminação da transmissão vertical. Acho que só o Estadão deu bem, né? Para mim, aquela matéria era uma matéria para a SP fazer. A SP é um jornal que tem em São Paulo, que é importante. Era para a SP fazer uma edição inteira, né? Para estar no Fantástico, para estar mais... Então, é isso. A gente ainda precisa continuar vendendo a pauta AIDS de uma maneira mais propositiva e mais interessante e inteligente. E eu acho a arte uma forma muito boa disso acontecer. Ainda acho. Porque você viu, você foi lá numa cidadezinha e todo mundo foi e falou depois, né? Essa experiência você já teve também? Chegar com algum tipo de espetáculo, algum tipo de performance para falar de... Não, mais pelo canal. Só com os vídeos mesmo. Mas já é doidíssimo, assim, porque...
eu fazia e ficava eu frente a uma câmera. Então, quando você vai e realmente tem resposta, encontra e tem essa troca de as pessoas perguntarem, é outra coisa, assim. É fantástico. É diferente porque nós dois, como ator, como artista, a gente muitas vezes espera que o reconhecimento do outro é por um trabalho executado. Então, eu também tenho prima, atriz e tudo, assim, de TV, então o pessoal chega e fala, adoro você, adoro seu personagem, nossa, que legal. E a relação com a HIV é outra, porque geralmente é de um abraço e de alguém falar, obrigado por me ajudar. Obrigado por fazer uma diferença, obrigado por me tocar de alguma forma. E às vezes eu falo assim, obrigado pela pessoa que você é. Então isso é um lugar muito louco, porque na arte a gente tem essa coisa de o que é nosso e o que é proposto artisticamente, e trabalhar com a temática de HIV, isso fica muito misturado, né? Então é um outro olhar de quem está ali. Eu queria perguntar de onde que ela é. Dos Estados Unidos? Não, quero até para aproveitar. Eu tive algumas experiências lá de conversa com algumas fundações, a Chicago AIDS Foundation, a Men's Health Foundation, e também conheci o pessoal do DRA Dance em Nova York. E era muito bacana ver, já que vocês estão aqui, essa diferença do olhar de lá com o Brasil. E era muito louco isso, porque aqui a gente tem uma questão de saúde pública, muito funcional, com relação ao HIV, de gratuidade, de atendimento, mas lá não tem. E o que eu acho, né, é um absurdo você não ter uma saúde pública num país que bate no peito para dizer que é o melhor. E se você não cuida da saúde dos seus cidadãos, não tem como, né? E aí eu queria conhecer como é que funcionava. E aí eu fui saber que, na verdade, essas fundações acabam suprindo muito pela localidade delas e com relação à medicação. Tem fundação que dá até casa, Bi. Tem fundação que consegue verba para moradia. Estou no lugar errado. Não é, gente? Vamos para lá, por isso que eu estou indo para lá. Então é muito bacana poder dar esse feedback assim, de um pouco desse olhar da diferença. Porque lá, como vocês têm uma indústria farmacêutica muito forte, você tem umas campanhas fortes com relação ao HIV, que você vê no metrô, você vê em qualquer lugar, você vê assim, os cartazes voltados para o público gay, em qualquer lugar. Eu acho que eles têm essas campanhas, não é porque eles têm uma indústria farmacêutica forte, é porque eles têm um know-how de marketing melhor que nós. Sim, não, e é porque eles precisam vender, por exemplo, né? Precisam vender. Por exemplo, em Nova York, a gente, Thalita viu também, que ela ficou lá 10 dias, campanha da PrEP nos pontos de ônibus. Sim, sim. Entendeu? Então, você massifica a informação, né? Sim. Que falta isso. Enfim. É que aqui são as questões dos prós e contras, né? Como a gente depende de um ministério aprovar campanhas nacionais, a gente é difícil ter uma campanha que realmente toque um público específico. Ela sempre tenta ser muito generalista. E aí não vai para lugar nenhum, porque você não atinge ninguém. Se você quer atingir todo mundo, você não vai atingir ninguém. Então lá eu percebi muito essa diferença de eles conseguem focar num público porque eles têm essa liberdade maior. Eu preciso vender, eu tenho essa liberdade do meu marketing e eu quero conversar sobre isso. Então foram essas questões que eu achei bacana de ver as diferenças dos lugares. E também, aqui participando. E tem também tem uma cultura de cidadania mais presente, né? Apesar dos governos todos, né? Então, acho que talvez essa construção falte para a gente. E aí vocês têm um papel fundamental na comunicação para os jovens. Porque vocês, através dos canais de vocês, vocês falam de HIV com uma naturalidade que poucas pessoas falam. Poucas pessoas falam. Da vivência com a medicação, da vivência com a adesão, da vivência com as questões ligadas diretamente ao preconceito. Porque eu acho que você deve apanhar também no seu canal, não apanha? Apanha de vários lados, dentro do movimento, de pessoas fora do movimento, de todos os lados a gente apanha. E é um apanhar bom, porque você acaba aprendendo de um jeito ou de outro, acaba aprendendo a melhorar o seu conteúdo, a ler mais, a estudar mais, e é uma coisa que tem que acontecer.
Mas existe muito preconceito, sim. As pessoas são muito maldosas, ainda mais na internet, que é um campo onde ninguém tem cara, onde as pessoas podem falar, acham que podem falar o que querem. Tipo o quê? Qual foi o maior absurdo que você respondeu no seu canal? Como Foi dar o cu, saiu com AIDS. Pronto. E fora, gente, muitos comentários bizarros. Se você abrir um vídeo, meu primeiro vídeo do YouTube, que foi o que viralizou, e ler os comentários, tem comentários bizarríssimos, assim, que no meu início, eu ia passando, assim, tipo, eu via que ele existia, mas eu ia, vamos ler o bonito aqui, porque agora eu estou precisando de outra energia. E é uma coisa que pode ser muito, num momento, tipo, ali, eu tinha acabado de descobrir, me expor, eu podia ficar muito abalado com alguma coisa. Sim. Que eu fui ler ali. Na época do blog, porque eu tinha um blog com pseudônimo, que isso foi em 2009 para 2010, e na época do blog, às vezes tinha, na verdade, eu acho que eu até sei quem era, uma pessoa que sempre ia lá fazer os comentários, e eu ia lá e apagava todos, Aí um dia ele foi e mandou um e-mail. Falava tipo o quê? Não, de tudo, de me xingando, falando que eu estava dizendo uma informação errada e não era a pessoa que tinha uma informação errada, de ofensa mesmo, tipo, o que você está achando falando aqui? E aí, quando me mandou um e-mail, criou um e-mail fake, só para me mandar um e-mail, eu respondi no e-mail, eu falei, olha só, é o meu blog. Você quer que eu leia o seu comentário, então você escreve, eu leio, e eu apago, porque é o meu espaço. Se você quer tanto falar sobre mim, cria um blog sobre mim. No meu espaço, eu não quero essa energia. É um outro lugar. E aí, foi bom que aconteceu isso lá em 2009, porque aí, hoje em dia, já levei bastante. Então, é muito mais tranquilo. Uma vez no chá, um garoto quis pontuar. Olha, no minuto tal, você disse isso, essa informação não é assim, porque o Dr. Drauzio Varela disse isso, porque não sei o que disse isso. Aí eu respirei e respondi cada um. Olha, na verdade, o Dr. Drauzio não é um infectologista, é um médico maravilhoso, em que muitas vezes ele traz uma comunicação sobre o tema. Então, muito do que ele diz, às vezes, é algo que o próprio Ministério coloca como base. Mas aqui tem isso. Aí eu fui nomeando cada um, respondi cada uma das pessoas que vinham falando. Mas num outro tom. Não tão violento, só irônico às vezes. Vocês sabem que a gente nunca fez na agência, eu não tenho essa vontade de abrir para comentários, porque como a gente é uma agência noticiosa sobre o tema, não dá para você ter comentários preconceituosos sobre o tema. Né? Então, às vezes, em determinado momento, a gente até conversou disso, eu falei, olha, isso nunca vai acontecer, porque, em hipótese nenhuma, essa agência que foi criada, em tese, para que vocês tenham mais voz, para ampliar o trabalho que muitos de vocês fazem, para informar as pessoas, para reunir a informação sobre HIV e AIDS no Brasil, para disseminar e para ampliar essa informação para o mundo que não entende nada do que a gente está falando, receber comentários preconceituosos e publicar, não, eu não vou fazer isso. Né? Então, a gente não tem essa... Porque eu escuto muita barbaridade, viu? Outro dia eu li uma fala de uma pessoa, classe média alta, inteligente, com acesso à informação, que viaja, e que escreveu um comentário dizendo assim, eu acho que quem tem AIDS hoje é porque, com o nível de informação que se tem, é porque é promíscuo, e contraiu HIV porque é promíscuo. Eu choquei, né? E fiz as ponderações que eu tinha que fazer, mas às vezes eu acho que eu estou no lugar que eu estou começando a cansar de gente ignorante. Vocês cansam? Ele falou na tua frente, assim? Não, você é louco, aí apanhava. Ah, tá. Eu ia falar, já levantava, já puxava a cadeira, já... Ai, não dá. Mas o mais bizarro, a gente estava falando isso lá atrás, como o HIV é um assunto que, por exemplo, o Rafa começou a falar disso já fazem 10 anos, eu falo há 3 anos, mas hoje, faz 3 anos hoje que eu falo e eu tenho que voltar ao que eu falava no primeiro ano. Sempre, é um assunto que a gente tem que mastigar, remastigar, porque não sei porque não entra na cabeça das pessoas, não entra o básico de que HIV é HIV, AIDS é AIDS, o básico do básico do básico. Uma vez eu cheguei numa palestra numa empresa, era uma empresa bem rica. E eu sempre pergunto, Rafa. E eu sempre pergunto como é que é o perfil dos funcionários que vão estar naquele dia, naquele evento. E aí a moça foi até um pouco arrogante mesmo, assim, Aqui nós temos os melhores funcionários das melhores universidades. Falei, tá bom, guardei, porque eu sou muito fofo, eu abro um sorriso, muito fofo. Aí, chegou no meio, na hora que começou a conversar, eram 80 pessoas, estava sendo televisionado para as outras
para os outros países. E aí eu falei assim, olha, cheguei aqui hoje e perguntei como era o perfil dos funcionários. E aí ela, muito orgulhosa da empresa, me disse que é o pessoal formado nas melhores universidades. Mas então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe aqui o que é PrEP? Aí um garoto levantou o braço. Catei que era gay, amiga nossa. Falei, ela está informada. Aí eu falei, e PEP? Ninguém. E aí eu pergunto, então o que a gente sabe sobre a nossa saúde? Então, assim, não interessa o nível. Interessa que não se fala sobre isso e as perguntas vêm, qual é a diferença de HIV e AIDS? Eu posso dormir no mesmo ambiente? Como é que funciona a transmissão? Até hoje são as perguntas mais básicas. É uma pessoa ou outra com alguma vivência, alguma realidade com um tema que vai te perguntar uma coisa mais aprofundada, porque no geral é isso. E é algo que a gente estava falando um pouco antes, da culpa de a gente só ter campanhas em datas muito pontuais. Faz com que as pessoas esqueçam durante o ano e daí isso, a pessoa fica burra em cima do assunto. Tipo, a gente chega lá 10 anos depois, tem que explicar uma coisa que já foi explicada e o machismo nosso, né? Porque é uma sociedade hipócrita, porque a gente é a sociedade do carnaval. Mas o carnaval onde vale a mulher nua e está tudo bem. Então, olha, a gente é oba-oba com sexo dentro de um olhar machista. Mas quando você para realmente dialogar sobre sexualidade, sobre o que é o corpo da mulher, o que é o corpo do homem, como é que existe essa relação de cada um com si mesmo, aí não existe diálogo. Aí é só... acabou. E perguntar se eles têm alguma pergunta, né? Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho implicância dessas drags famosas da televisão, porque é muito legal quando a bicha é engraçada ou caricata, mas eu queria saber se alguma dessas drags estão falando sobre DSTs. Então. Assim, só completando, pois não. Eu conheço ele en passant, de alguma coisa que eu vi, você acha que eu nunca vi. Então, assim, a minha geração não tem tanto acesso à internet como o pessoal mais novo. E mesmo eu tenho clientes novos que não sabem que é PrEP também, que não devem conhecer vocês também. Então, talvez se uma dessas drags famosas, sei lá, Silvete Montilla da vida aí, falasse sobre DSTs, ajudaria. Porque vocês, infelizmente, vocês não têm esse alcance, pelo que parece, para atingir essa... Deixa eu lhe contar uma coisa. No Brasil tem um grupo de drags que chama-se Esquadrão das Drags. E elas foram criadas para fazer ações de prevenção. Nós fizemos um livro com elas. E a Gindri Book, a Sandy, a Cissy Girl, e a outra saiu... Como é o nome do outro? E a Andy Book também. E as 4 fazem ações de prevenção, mas aí é um trabalho delas. Nós não podemos... Nós gostaríamos... Acho que talvez seja uma sugestão interessante, meninos, a gente tentar sensibilizar mais as pessoas para a nossa conversa, sabe? Porque eu acho que existe hoje também um distanciamento das pessoas em relação à questão do HIV e da AIDS, né? Antes, os meus colegas de trabalho, e jornalistas, apresentadores, âncoras, acho que eram mais sensíveis. Aí você vai... Também as notícias brigam, viu? Tem muita coisa acontecendo no mundo o tempo todo. E aí a AIDS é mais uma notícia. E como a gente não descobre a cura, a principal notícia, que é continua infectando, ninguém dá direito. Né? Então um discurso, uma disputa de narrativa muito forte. Mas é uma sugestão boa a gente falar com a Silvete, né, dela fazer um vídeo, seria interessante, e que outras pessoas pudessem, talvez, entrar na nossa seara, né? E eu acho que hoje em dia a gente já tem a Glória Groove, Pablo Vittar, que eu ia falar delas. E a Glória até, ela, junto com o Lucas Raniel, que é um garoto que tem um canal também com um alcance bom, que fala sobre HIV, ela chamou ele, fez um IGTV dentro do Instagram dela, que é um vídeo vertical, sobre o tema, que teve uma visibilidade ótima, assim. Então... também tem um caminho delas, né, de um momento de se posicionar na sociedade. Então você tem, por exemplo, o Ícaro Kadoshi, você tem Penélope Jean e Rita Von Hunt, que estão bombando num canal fechado, que é o num dos maiores programas. Hoje, atualmente, se você for pensar em drags famosas no Brasil, as 3 estão bem ali em cima. E a Rita Von Hunt, por exemplo, ela dá aula de história.
ela é sensacional. Então, acho que é super válido, sim. Algumas que a gente tem um contato próximo de falar, já está falando disso e disso Claro. e disso, Pelo menos, vamos falar daqui também? Pelo Acho menos no Dia Mundial de Combate à AIDS, se todos esses blogueiros se juntassem para falar do tema, seria interessante. Vamos levar o desafio, quem sabe No a ano gente passado, a gente fez dentro do YouTube, eu fui a pessoa que iniciou essa corrente, que foi o primeiro vídeo. No YouTube, a gente fez uma playlist com, acho que, não sei nem, acho que uns 20 youtubers, pessoas com um alcance ótimo, assim, youtubers que têm um alcance incrível no Brasil. E a gente fez essa playlist no 1º de dezembro, onde cada um tinha um vídeo dentro do seu canal que falava sobre a temática. E ainda assim, sabe, a gente tenta fazer um movimento grande e ainda assim a gente vê que a gente consegue fazer, mas o assunto... É por isso que você colocou, é fato, assim, da questão da diferença de geração. Então, claro que a gente tem um boom no YouTube de jovens de 13 a 19 anos, que estão ali no YouTube. É por isso que tem uma demanda que a gente precisa suprir ali, porque é o único lugar, talvez essas pessoas de 13 a 19 anos conseguem achar algum tipo de informação. Mas, por exemplo, o meu canal, o Chá do 5, é uma linha saia justa gay. Somos em 4 homens gays, sempre com um convidado. O nosso público, por exemplo, a gente tem programas de 30 minutos. O nosso público é acima de 25 anos, é de 25 a 40. Então, já muda o perfil de geração, de abordagem e tudo mais. Então, de fato, pensar nisso, como atingir gerações diferentes, também é um caminho importante. Propor a Silvete que faça alguma coisa, né? Ela é bem parceira nossa, e já seria um ganho. Essa questão da AIDS é tão séria e é tão complexo de você trazer para o grande público, porque, olha, e às vezes eles fazem coisas também que você fala, Nossa Senhora. Última matéria que o Fantástico, acho que foi o Fantástico que fez, não foi? Lembra que o AIDS se posicionou? Lembra disso? Então, assim, e também para lidar com a questão da AIDS e tal, é tão complexo que, ainda bem que a gente existe, porque dá para balizar um pouco. Nós já desconstruímos várias reportagens absurdas. Uma vez me ligou um repórter, gente, eu não vou dizer o veículo, porque somos parceiros, mas me ligou um repórter de um veículo grande, aqui de São Paulo, e falou assim, Roseli, tudo bem? Tudo bem. Trabalha quase há muito tempo, trabalho e tal. Você sabia que tem padres com HIV em São Paulo? Eu falei, vários. Tem mais de 50 em tratamento. É mesmo. Como é que você sabe isso? Eu falei, tenho amigos em todos os lugares, então os meus amigos infectologistas contam. Pô, eu queria muito fazer uma matéria com esses padres. Eu falei, querida, é o seguinte, vamos combinar. Se você fosse padre, tivesse HIV, você tornaria pública a sua sorologia? Não. Então, ele tem o direito de viver em paz com a orientação sexual dele, com a sorologia dele, e tomar medicação e ser uma pessoa acolhida pelo sistema de saúde, como todo mundo é. Então, assim, aqui eu não vou te ajudar em fazer nada. Outra coisa, você não acha que se tivessem padres que quisessem falar sobre isso, a agência já não teria dado? Opa, né? Sim. Pô, então tem isso também, entendeu? É um assunto bastante delicado e a gente tem que... muitas vezes a gente corrige os colegas, sabe? Quando ainda tem manchete dizendo aidético, quando ainda tem reportagens que julgam as pessoas. A minha primeira matéria, foram 2 horas de entrevista, e aí numa das perguntas era, como é que foi quando você descobriu? Eu falei, olha, nos primeiros 10 segundos, quando eu vi o resultado do exame, isso em 2009, eu pensei que minha vida tinha acabado, porque a minha referência era relacionada à morte. A capa do jornal quase saiu a versão online, assim. Aí eu gritei e mudaram para o impresso. O dia em que minha vida acabou. Que matéria é essa? Que capa de matéria é essa? A gente teve esse ano, foi Isto É? Não, Época. Que teve aquela matéria bizarra que entrevistou todo mundo. Foi Isto É ou Época? Qual foi, Thalita? A Época. Eu tava dentro da matéria. E, tipo, bizarro. Eles conversaram comigo, a gente ficou horas conversando. E daí, quando saiu, eles não sei o que eles fizeram, mas eles fizeram uma bizarrice com a história. Assim. Eles colocaram eu e meu namorado como numa situação muito estranha, assim, e era totalmente contra o que o jornalista falou, e ficamos horas também. Então, tipo, às vezes a gente conta com grandes veículos que têm um alcance imenso, que passam a notícia de uma maneira totalmente que não é a real. Que a gente tem que entender que, assim, quem vai fazer reportagem é uma pessoa, quem edita é outra pessoa, Nós não cometemos esses equívocos lá na agência, porque a gente faz tudo.
Entendeu? A gente faz a reportagem, a gente edita, a gente conversa, a gente tem essa condição de conversar e de interferir na coisa diferente. Num veículo grande, de produção grande, este cuidado não existe. E eu também tenho este cuidado, porque eu sou uma pessoa profundamente afetada pelo tema. Se não, você... Ué, gente, uma redação é uma máquina de moer gente, ponto. Mas é por isso que Então, a gente encontra tem, no YouTube um espaço nosso. Sim, foi importante. Claro. Né? Vocês trazerem tornarem a voz de vocês pública, vocês tornarem as histórias de vocês públicas, foi fundamental. Porque aí então, e a internet também é fundamental nisso, porque aí você pode se balizar mais, né? Mas é que às vezes aquele jornalismo antigo de você criar pauta e achar alguém que valide a sua pauta, sabe? Que isso não pode acontecer também mais. Eu acho que essa é a chave de tudo, a chave porque a gente está dentro do YouTube, criando o nosso próprio conteúdo, de uma maneira que é o que a gente faz. E eu, dentro do canal, há 3 anos, eu sempre falei a minha história. Todo ele era baseado na minha história. E agora, dia 1º de dezembro, ele está faz uns 4 meses que ele está parado. E eu vou voltar agora abrindo ele para outras histórias, assim, porque eu acho que a minha história já não é suficiente. A gente falar de uma história de um menino branco que tem seu tratamento, que tem acesso ao seu tratamento, que deu tudo bem na vida dele, maravilhoso, lindo. Mas a gente tem que esquecer que a população negra está morrendo ainda de AIDS no Brasil e morre mesmo diariamente. Então, é extremamente delicado e não é um assunto que está vencido, não é um assunto que está todo mundo bem, está todo mundo se tratando. Não é, assim, as pessoas ainda morrem de AIDS e isso tem que ser falado, porque as pessoas realmente acham que, não, já tem tratamento, está todo mundo ótimo, maravilhoso. Não, existem cidades, existem locais que as pessoas não têm acesso ao tratamento, as pessoas não conseguem pegar um transporte público para chegar até um lugar para pegar o seu comprimido. Essas pessoas estão morrendo. E isso não é culpa de ninguém a não ser do Estado. Então, tipo assim... Fora que... Acho que o Community Charlie traz um lado que é interessante, que é assim, não é uma questão que está resolvida. Isso, exato. Né? A AIDS não está resolvido. Nem aqui, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem... Entendeu? Em lugar... Os países árabes, então, não têm nem ideia de como seja a situação. Que a gente não tem informação, né? Porque... E mesmo a medicação, quando você coloca, mas aqui tem remédio, isso já está sendo questionado. Já estamos, de novo, com um boom de falta de medicação. Exato. E justamente isso, eu, dentro de todos os meus privilégios de garoto classe média, branco, aqui em São Paulo, já estou ficando sem remédio. Olha, você volta mês que vem, porque só vou conseguir te dar esse. Que dirá em outros lugares, que a gente sabe que tem uma falha administrativa muito maior, então isso é uma logística real. Mais difícil. Isso é real. É um país continental. Imagina que é você receber um diagnóstico de HIV no Amapá? Não é? Um diagnóstico de HIV no meio da selva amazônica? Então, enfim. Acesso ao tratamento. Acesso, né? Acesso, enfim. Então, são vários Brasis e várias respostas e várias construções de respostas para vários Brasis. Mas vamos lá, voltamos aqui ao nosso tema. 1º de dezembro. Lá na Agência de Notícias da AIDS, pela primeira vez na história da AIDS em São Paulo e no Brasil, nós vamos fazer uma grande mostra de arte. Vamos juntar vários artistas que vão fazer performances, vamos discutir literatura, vamos ter exposição I igual a I, indetectável igual a intransmissível, vamos levar a exposição Humor e AIDS, vamos ter bate-papo, enfim, nós vamos fazer um projeto que chama-se Mais Arte, Menos AIDS. É um nome que eu já tinha dado para outras coisas, e aí eu trouxe o nome de volta, porque é isso, é atual. Tudo que a gente falar de AIDS acaba sendo atual, né? Porque você tem uma população que vai entrando na vida sexual e ativa, né? E que tem que se informar mais, uma vez que a escola faz de conta que a AIDS não existe, uma vez que as instituições fazem de conta que a AIDS não existe, uma vez que as empresas também fazem de conta que a AIDS não existe, e uma vez que nós ainda não conseguimos lidar e conversar sobre sexualidade como deveríamos conversar com naturalidade. Certo? Então, acho que esse é um outro desafio que a AIDS nos traz. A gente... tirar a AIDS do armário, né? Tirar o HIV do armário e trazer o HIV junto com as discussões sobre orientação sexual para o grande público. Né? E daí? Você é gay, e daí? Você é lésbica, e daí? Você é pan, e daí? Você é trans, e daí? Imagina agora essa nova geração que está surgindo, que são os trans.
né? Que acho que a gente começou a ter mais contato, que a conhecê-los mais, elas Eles começaram e eles, a se reconhecer, eles ter começaram a se referências reconhecer. para entender exatamente quem eles são. Sim, tem muitas discussões. Eu falo, sexualidade é um assunto sem fim. Sem fim. E por isso, assim, não é um puxa-saco, mas por isso a importância de um festival como esse que a gente está. Né? É uma luta de... Não importa quantas pessoas estejam aqui hoje, quantas estão na outra sala, quantas estão ali, está sendo gravado, está sendo registrado. Estamos falando do tema, né? A gente está aqui ocupando o espaço. E falar de questões de sexualidade, ocupando um espaço público, por exemplo, como esse, é de extrema importância. Então, isso aqui já estamos persistindo bastante. Por que você persiste? Porque eu amo viver, gente. Tipo, a minha terapeuta falava, nossa, você não tem perfil nenhum suicida, assim, ela não se preocupava comigo nesse sentido. Falou, porque a sua busca na vida é tão grande. Então, quando as pessoas falam, por que você foi expor a sua sorologia? Falo, porque não tinha condições de eu passar. Eu tinha 25 anos na época de eu passar o resto da minha vida não sendo quem eu sou. Tipo, eu não estaria vivo, eu não buscaria minha plenitude se eu não estivesse persistindo aqui. Você persiste por quê, Comitioli? Nossa, não sei. Porque eu vejo que tem efeito. Porque se eu talvez visse que não tivesse efeito, eu não faria, assim. Acho que há 3 anos atrás, se não tivesse tido o primeiro vídeo, não tivesse tido uma resposta incrível e que eu visse que aquilo ali era uma necessidade, eu não estaria fazendo até hoje. E se eu visse ainda hoje que já fosse um tema vencido, que já resolvemos isso, eu teria parado de falar, com certeza. Já estaria em outro tema. Você fala do reconhecimento do primeiro vídeo. Quantos acessos teve, mais ou menos? Ai, eu não lembro, mas, nossa, ele teve... Nossa, acho que 200 mil visualizações em pouco tempo. Uma curiosidade. Bom, aí ele faz um clipe muito interessante, que ele canta, o Gabizinho tem HIV. Com você também pode? Uma paródia, né? Uma paródia da Anitta. Da Anitta. Bom, eu sei que você fez aquilo em tempo. Como é que foi a ideia de fazer aquela paródia? Foi a ideia eu estava com um amigo e a gente queria massificar o HIV de alguma maneira. E daí a gente falou, paródia é uma coisa super atual, as pessoas amam paródia. Daí a música da Anitta tinha acabado de sair, estava Deus e o Mundo fazendo paródia dela, da Paradinha. E daí a gente falou, vamos fazer uma paródia disso. Daí sentei, a gente escreveu a letra, aí eu vim para São Paulo, a gente se enfiou nos metrô por aí, gravamos. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu gravei tudo em casa, com o computadorzinho, as vozes, tudo. E foi ótimo, assim. É importante quando viraliza e quando se compartilha, porque também precisa falar numa mesa como essa de YouTube, o quanto estamos sendo censurados dentro do YouTube hoje em dia. As pessoas pararam de usar tags, por exemplo, porque, igual você comentou que às vezes não chega alguns vídeos, porque o próprio YouTube, se você fala sobre sexualidade, por exemplo, você já não monetiza o seu vídeo. Assuntos de sexualidade, aí você coloca qualquer tag LGBT, tag HIV, eles já vão bloqueando. Então, hoje em dia está muito mais difícil o acesso. E eu já joguei isso na cara deles. Num evento na GV, tinha uma moça do YouTube, e aí eu falei, não entendo por que vocês são cíclicos. Porque se o Whindersson Nunes está lá no topo, vocês colocam eles no outdoor para divulgar o canal deles, que já está no topo. Então, eu não entendo. Só que na hora de falar que é uma empresa da diversidade, aí, por exemplo, eles colocam sempre no fundo, e ela estava do meu lado no evento, um canal chamado Papo de Preta, maravilhoso, que tem mais de 100 mil seguidores e nunca ganharam uma placa. Não ganham R$1, porque o termo Papo de Preta não monetiza. Terrível. Então, elas são 2 meninas de Juiz de Fora, fazendo um trabalho incrível, que não monetiza. Elas fazem de graça, não ganharam R$1 até hoje. E não ganharam, tipo, a assessoria do YouTube quando você chega a 10 mil, que eles dão uma assessoria, foi ignorado. Então, a censura está ali dentro também. Tá. Isso tem que ser muito discutido. Então, a dificuldade de lidar e de assumir que existe preconceito com a população negra ainda hoje. Sim, uma prova horrorosa é que eu sempre, quando você vai vai subir um vídeo, você coloca tags para esse vídeo ser achado. E eu sempre colocava tag LGBT.
e daí, de repente, não dá para pôr a tag LGBT, senão eles cortam o alcance do vídeo. Então, tipo, o meu vídeo, que é sobre temática LGBT, LGBTQI, tive que tirar essa sigla de lá para ele ter um alcance maior. Então, tipo, a gente vai aprendendo a como burlar o sistema dentro de uma instituição que se diz aberta, diversidade, maravilhosa. E até eu fui no Dia Mundial do Orgulho LGBT, eles deram um curso no YouTube, e eles deram um curso sobre o movimento LGBT desde o início, tal. E chegou no final e alguém falou, pô, vocês estão... Tipo, a gente está aqui numa aula sobre o movimento LGBT. E o que a gente sofre de poda lá dentro? E eles mesmos ficam, sabe? Tipo, não, ai, meu Deus, vamos fugir desse assunto aqui. Porque, não sei, acho que deve vir muito de cima, não sei de onde é, mas é bizarro. Tipo, a gente ter que podar o nosso... sobre o que a gente fala para chegar mais longe. Isso é estranhíssimo. A gente tem que escolher a fala para poder alcançar um público diferente. Exato. Mas é um burlar diferente, é um burlar inteligente. É um desafio. É interessante como é um desafio o tempo inteiro, né? É que, na verdade, não é nem a fala em si. O maior problema é a escrita. Então, assim, se eu não posso colocar um título no meu vídeo, porque assim, a pessoa acabou de descobrir, descobri que vive com HIV. Aí você faz um vídeo... descobri agora que vive com HIV. Meu, já vai estar várias coisas cortadas aí no meio, te podando. Então, assim, e aí você não pode ter um título que vai ajudar outras pessoas a achar o seu vídeo, porque você tem que repensar qual o nome que você vai pôr. É muito complicado. Acho que é legal também a gente mandar um e-mail lá pro pessoal do YouTube e perguntar o que vocês vão fazer no 1º de dezembro. Exatamente. Maravilhoso. Acho ótimo. O que Vai vocês lá, vão fazer? agência. O que vocês vão fazer? Vocês viram como o Outubro Rosa pegou? Né? Outubro Rosa super pegou, todo mundo colocou. Agora, o dezembro também confunde com o Natal, tem o vermelho do Papai Noel, mas por que será? Nós temos um longo trabalho para fazer esse dezembro vermelho acontecer, não acontecer Já só é até vermelho, olha, o dezembro do Papai só Noel. acontecer só no Dia Mundial de a Combate mesma à AIDS, que é dia cor, primeiro. é a mesma cor. Não é? Vamos ver se a gente vai... Gente, tudo é uma construção. Se a gente for pensar, ainda é uma doença muito nova, que ainda requer muita conversa e muita paciência, né? Muita paciência. Acho que a gente tem que ter... É um processo pedagógico, a gente vai aprendendo, a gente vai refazendo conceitos, a gente vai refazendo ideias, a gente vai, através de todos os instrumentos que a gente tem, a comunicação, a arte, que engloba tantas possibilidades de chegar às pessoas, a gente vai, aos poucos, contando um pouco da nossa história, do nosso processo de superação, né? Da coragem que vocês têm aqui de estar se colocando e se expondo e agradecendo a vida, porque é uma bênção. Eu me sinto muito feliz de estar do lado de vocês dois, de vocês terem conseguido superar o preconceito pessoal, o preconceito das outras pessoas, o preconceito que o mundo enfia na gente quando a gente é diferente, quando a gente tem a sexualidade do jeito que a gente quer e quando a gente contrai o HIV, né? Porque eu me lembro que lá em casa, meninos, Comicholi e Rafael, quando o meu irmão falava assim para mim, minha mãe falava assim, o que seu irmão tem? Eu falava assim, pergunta para ele. E ele falava assim, acho que você deveria contar para a mãe. Eu falava assim, não, quem tem que contar é você. Olha, o dia que ele contou, acabou. Acabou. Quando ele contou para minha mãe, que ele foi percebendo que a família ia acolhê-lo e tal, acho que, se você olhar para trás, ele foi o primeiro... Teve muita gente da nossa família que soube que ele tinha HIV porque ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional. A gente estava quebrando o pau, convênio, né? Então... Aí, vamos dar... Nossa, foi um... Entendeu? Então, quando a gente se aceita, e por isso que a história dele é muito louca, quando ele abriu o diagnóstico na internet. Quando a gente viu aquilo, não, ele tem que estar no YouTubers e HIV. Enfim. Mas, quando a gente se aceita, quando a gente não se encolhe, quando a gente vem para a vida,